Voltamos a apresentar Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Mix, agora 7h30, estamos de volta com o nosso J-Mix. Você, claro, participa com a gente, tem lá no nosso youtube.com/MixFM Santos a oportunidade de você trocar uma ideia com a gente, mandar a sua pergunta, mandar o seu comentário, como muita gente tem feito aqui no nosso J-Mix. Então, a gente está recebendo aqui, muitas pessoas estão comentando, falando a respeito do tempo, principalmente. Então, muito obrigada a todos vocês. E agora, 7h31. E agora, no Jornal da Mix, se liga no Porto. Agora a gente tem o nosso quadro tradicional de todas as segundas-feiras, que é o Se Liga no Porto. Estamos recebendo hoje o Alexandre Canhete, que é diretor executivo da Praticagem de São Paulo. Bom dia, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Rafaela. Bom dia, Oswaldinho. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Mix FM. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E um detalhe importante, com esse tempo que a gente já vê, que está um pouco chuvoso, conversava com o senhor e falava há pouco que nós usamos bastante as câmeras da Praticagem, nos guiamos por ela ali no YouTube. Vocês fazem um trabalho muito interessante. Queria que o senhor explicasse justamente para quem não sabe o que faz a Praticagem. Conta um pouco. Tá certo. Bom, a Praticagem, o serviço de Praticagem é um serviço de assessoria ao comandante do navio na entrada dos portos organizados. Então, aqui no Porto de Santos, por exemplo, quando o navio vem lá da China, o comandante do navio, ele é treinado para conduzir o navio lá de Xangai, por exemplo, até Porto de Santos, ou de qualquer outro porto até o Porto de Santos, em alto mar. Então, ele é treinado para ficar longe de possibilidades de colisões ou de abarroamentos, que é colisão entre navios, né? Mas quando ele chega aqui no Porto de Santos, ele tem que enfrentar a realidade de ter que navegar muito próximo a obstáculos. O canal é muito estreito e ele não conhece o canal, ele não conhece as características do canal. Então, quando ele chega aqui e o prático entra a bordo, ele fica aliviado. Normalmente ele respira um pouquinho, porque ele mal vê a entrada ali, né, perto do forte. E aí depois as curvas, depois aquele monte de navios, de veleiros e lanchas, e as balsas e outros muitos navios e vários cruzamentos, e sempre tem que dar um giro num lugar apertado para poder atracar. Então tudo isso, o comandante do navio não é treinado para isso. Quem faz esse serviço, não só aqui em Santos, mas no mundo inteiro, incluindo outros portos do Brasil, é o prático. O prático é treinado exatamente para assessorar o comandante nessa navegação em água restrita. Então ele entra no navio lá com aquela escadinha, né? Vai com a lancha, aquela lancha vermelhinha que o santista conhece, ele entra no navio pelaquela escadinha de prático, ou escadinha de quebra-peito, aquela escadinha de corda. Ele sobe até o passadiço, que é a sala de comando. Aí ele orienta, ele assessora o comandante na condução do navio, até que o navio vá para a posição. Normalmente faz um giro na entrada ou faz um giro na saída e atraca. Depois, terminada a faina do navio, ele desatraca e aí faz um giro, se ele não fez na entrada, e navega de saída, e depois o prático desce de novo pela escadinha, né? Então, Alexandre, vamos lá para a gente trazer essa informação que eu achei muito interessante, legal para o nosso ouvinte. Tanto na entrada quanto na saída é feito esse trabalho, e não é apenas uma lancha, são mais do que uma por navio. É uma lancha que leva o prático na entrada, depois tem uma outra lancha que leva o prático depois uma outra lancha que busca o prático quando o navio atraca, depois tem uma outra lancha que pega o prático, quando atraca, depois uma outra lancha que leva o prático na saída e uma outra lancha que pega o prático lá fora na saída. Então, a praticagem tem 17 lanchas, são 7 lanchas, que nós chamamos lanchas de barra, mas a rigor chama-se lancha de prático, que é uma lancha extremamente que atende a requisitos da Marinha extremamente rigorosos, né? E tem inspeções frequentes para ver se de fato está atendendo isso, né? E tem as lanchas de apoio, que nós chamamos
lancha de porto, que é o que navega para dentro do canal. O prático, ao invés de ir lá no terminal, sei lá no Chiplan, em Cubatão, ao invés de ele ir de carro e pegar trânsito, eventualmente engarrafamento, ele vai com essa lancha de apoio, que é uma lancha um pouco mais simples. Então, tem 5 lanchas de apoio. E tem os botes, que não são serviços de praticagem, mas são também vermelhinhos, e os botes auxiliam os práticos e os navios na amarração deles em certos locais que é de difícil acesso para o pessoal do terminal. Então, sim, são 17 lanchas, certo? O senhor contando, eu acho que é encantador esse mundo em relação aos mares, em relação à navegação, operação, porque quando a gente pensa no quanto tudo isso é muito complexo, porque hoje a gente tem o maior porto na América Latina, a gente tem uma movimentação cada vez mais expressiva não só de cargas, dentro e fora dos terminais, e esses navios, eles são parte fundamental disso, afinal de contas, como o senhor disse, vem às vezes a carga de países que demoram dias, até meses, né? Meses, pelo menos. E é importante justamente isso, porque quando a gente pensa nessa complexidade, tudo tem que estar em consonância. Então, queria que o senhor explicasse como que é feito todo esse planejamento, esse trabalho. A gente recentemente também recebeu esses navios 365, que são os navios mais extensos. Como que tudo isso é planejado? Excelente pergunta, Rafaela. Então, a praticagem, ela tem que funcionar como um reloginho, né? Ela, na verdade, é uma engrenagem pequena nesse grande instrumento logístico chamado Porto de Santos. Pequena no sentido do poder dela, ou do tamanho mesmo que ela tem em relação às demais, mas ela não pode falhar. Se ela falhar, para o porto. O navio não sai, o navio não entra. Então, a praticagem tem que estar preparada para movimento máximo aí, né? Nós já chegamos a fazer 60 manobras no mesmo dia. E a gente está preparado para isso, porque, de novo, a gente não pode falhar. Bom, essa complexidade que você mencionou, Rafaela, ela realmente existe e realmente é encantador trabalhar nesse mundo, né? Que existe tanta é uma parte de uma engrenagem, como você quer dizer. Exatamente, tanta coordenação. E para isso, os práticos são treinados e também existe uma empresa chamada C3OT, vocês já devem ter ouvido falar, que faz esse serviço de coordenação hoje. Então, ali nós temos 16 funcionários, 16 operadores. Esses operadores, tem um operador lá com quase 40 anos de serviço ali, né? São contratados, são seletistas, que tem alguns com até quase 40 anos de serviço. E eles conhecem o porto como poucos. Então, eles sabem já de cabeça, usando todos os sensores que a praticagem tem, isso é importante dizer, porque a praticagem é uma entidade privada, que não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma ajuda do governo. Tem uma regulação muito forte do governo, com leis, pelo menos 3 leis, que eu posso citá-las aqui, ó. 2 leis e uma regulamentação da lei, e as normas também que colocam a praticagem dentro de uma caixinha bem estreita e bem definida. Bom, e o C3OT, ele coordena essa movimentação. Qual navio vai entrar? Qual navio vai sair? Claro, considerando o que está autorizado pela autoridade portuária e considerando as regras de movimentação da autoridade marítima. Então, a autoridade marítima tem um documento que é público chamado NPCP, Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos. E nós estamos sempre em contato com a autoridade portuária para dizer, esse navio pode entrar, porque ele já pagou as taxas portuárias, ele já está liberado pela Anvisa e tudo mais. Esse navio pode sair. Então, aí entra nesse quebra-cabeça aí que o operador tem que fazer, e considerando várias coisas. Então, por exemplo, se está chovendo, ou se vai chover, tem previsão de chuva, então vamos priorizar os navios priorizar a saída ou a entrada de navios de grão, porque eles não podem operar com chuva. Vai entrar um vento, então ainda não entrou um vento, mas vai entrar. Vamos priorizar os navios que têm área vélica muito grande, como os navios ro-ro, grandes graneleiros.
a maré está com bastante água, né? Está alta, a maré de pré-mar, de Cisígia, que tem bastante água. Então, a prioridade é para os navios que têm maior calado. Então, isso tudo é um quebra-cabeça, né? É um mosaico que o nosso operador está sempre montando, com um propósito. Então, o propósito que a gente usa é manter os terminais o menos ocioso possível, né? O mais ocupado possível. E para isso, a praticagem, claro, que tem como o principal propósito é a segurança da navegação, para que não haja nenhum problema, né? A segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica, a praticagem também tem interesse, assim como todos os players do porto, na produtividade do porto, né? Então, para isso, a gente faz alguns cruzamentos. Não é raro ver cruzamento de navios aqui no canal bem estreito. O navio acaba passando perto um do outro e também perto da borda do canal, porque lembra que o canal ele é dragado. Então, aquela água toda que você vê até Guarujá, um pedaço dela só que o navio pode passar, porque tem um pedaço que já é raso. Então, tem os cruzamentos. E tem uma manobra que a gente gosta muito de mencionar, que a gente está fazendo já há algum tempo, que é a manobra casada, ou um pelo outro, que o navio entra, ele vai ocupar esse espaço. Aí, então, ele entra antes, aí ele gira, aí quando esse aqui sai, ele já entra. E com isso, aquela posição no terminal, ela fica disponível 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E antes como era? Antes esse navio estava ocupando essa posição, ele saía, e aí levava 1h30, 2h30, dependendo da posição. E aí o outro entrava. E aí demorava mais 1h30, 2h30 para atracar. O terminal ficava 5 horas, ocioso. 6 horas, ocioso. Imagina o custo disso. Sim. Vocês imaginam o custo que é um terminal ocioso ou um navio parado? Então, a praticagem está atenta a isso e treina, os práticos treinam, e o C3OT, os operadores estudam, e a gente se reúne em reuniões de briefing e debriefing para a gente entender o que pode ser feito, e aos poucos a gente vai melhorando a produtividade. É interessante, Alexandre, quando você traz essa responsabilidade, né, do prático, como essas colocações são importantes, mas além da responsabilidade, é uma profissão de alto risco também. Muita gente fala, nossa, uma profissão legal, todo mundo sabe, fala-se que paga-se muito bem, só que o risco também é um risco alto, né? É um risco alto. Todo ano aí, algum prático no mundo acaba falecendo, né? Aqui no Rio, acho que faz uns 3 anos, graças a Deus, que o último prático faleceu, foi no Rio de Janeiro, se não falha a memória. Faleceu em serviço, né? Mas não é raro o prático cair na água, né? Não faz muito tempo, vocês devem lembrar, o nosso prático mais antigo, mais experiente, o prático Fábio Melo Fontes, ele caiu na água à noite. E graças a Deus, porque a tripulação, porque ele é muito safo e muito jovem também, ele só tem 86 anos, ele caiu na água e a lancha resgatou o Fontes, e o Fontes balançou assim, como um gato, né? Tirou as coisas que estão molhadas e subiu de novo no navio para entrar com o navio. Quer dizer, uma responsabilidade que ele teve ali é absurda, né? Muitos de nós poderiam dizer, cara, eu estou assustado, eu bati o braço, não dá para eu subir, chama outro. É mais pela queda, pela altura, ou de repente por um turbilhão de alguma coisa embaixo do navio? Para quem é leigo... É pela queda. Você está lá, eventualmente a escada falha, o degrau quebra... ou você escorrega. Vou contar uma coisa assim pro senhor. Toda vez que eu vejo aquela escadinha, me dá ali uma sensação. A gente está, claro, né, trazendo aqui para um lado mais descontraído, mas esse ponto que o senhor falou é muito importante. Eu tenho 40 anos, desde que eu nasci, eu escuto falar do Prático Fábio. Um abraço para ele. Até saiu uma matéria muito bonita sobre ele esse final de semana. Sim. No jornal. E eu acho que quando a gente fala da profissão, claro, todas as questões contam. Quando você faz aquilo que você ama, dizem que você não trabalha, que você só
exerce uma função. Mas eu queria tocar nesse ponto do quanto é importante os práticos terem uma preparação muito intensa, de como é essa preparação, porque muitas vezes, acho que a pergunta que vocês mais ouvem é: quando é que vai abrir vaga para praticagem? Sim, sim. Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né, ou mais. Na verdade, o último processo seletivo, que é chamado assim, não é concurso, né? E quem regula é a Marinha, quem decide quando será é a Marinha, foi em 2012. Então, já se vão 12 anos, né? 13 anos. Então, esse processo depende da Marinha decidir que ele é necessário. E para isso, ela analisa uma série de coisas. Ela analisa o número de práticos disponíveis, né? Com menos de 75 anos, na verdade, essa é a conta que ela faz, apesar de ter alguns práticos com mais de 75 anos, e o Fontes é um deles, que continuam trabalhando. Também a movimentação, o crescimento do porto, o crescimento do tamanho dos navios, que exigem 2 práticos eventualmente, enfim, a demanda de práticos e a oferta de práticos em cada uma das ZPs, né? Então, ainda não sabemos quando será o próximo processo seletivo. Mas o processo seletivo é a forma como qualquer um de nós que é brasileiro, tem mais de 18 anos, qualquer que seja o seu nível superior, sua formação de nível superior, pode se preparar e fazer esse processo seletivo. E aí aproveitar só para desmistificar um mito de que passa de pai para filho. Não tem nada a ver isso de passar muito boa colocação. Pai para filho. Não existe isso. Não existe isso, tá? Então, é por mérito. Você tem que passar nesse processo seletivo. Uhum. Então tem um processo seletivo que começa com uma prova escrita, depois um exame médico, depois um exame físico, depois tem uma prova prática num simulador. Aí ele passou por todas essas quatro etapas e ele foi classificado entre aqueles que, vamos dizer, o número de vagas. Aí ele vai para uma das EPs escolhidas de acordo com a sua classificação. Aí digamos que ele escolheu Santos. Aí ele chega aqui em Santos com um certificado de que ele passou, se apresenta na Capitania dos Portos. Aí o capitão dos portos orienta ele para vir aqui na nossa associação. Aí ele virá aqui na nossa associação e nós iremos atendendo ao que reza a Normand e ao determinado pelo capitão dos portos, iniciar, porque ele virou praticante. Nós vamos iniciar o processo de treinamento dele, ele ainda não é prático. Então ele não manobra sozinho e ele não tem nenhuma participação na distribuição de lucros da empresa, porque o prático não tem salário. O prático é um empresário que tem uma empresa e recebe de acordo com os serviços prestados, igual um médico, igual um advogado. Ele não tem salário, não é um emprego público. Então, esse praticante de prático que passou nesse processo, ele começa, então, o período de como praticante de prático. Praticante de prático. Praticante de prático. Até se tornar um prestador de serviço. E aí ele fica mais ou menos 18 meses aqui em Santos, mais ou menos 18 meses fazendo várias manobras para diferentes tipos de navios, diferentes terminais, com diferentes práticos. Ele faz várias manobras. Aí no final desse período, e o prazo é 18 meses, pode ser um pouquinho antes, né? Ele precisa dizer, olha, eu estou pronto para fazer a prova prática efetivamente. Então, o capitão dos portos monta uma equipe, né, que tem oficial de marinha, tem oficial de marinha mercante, tem 2 práticos, e ele vai e faz a prova prática, que é manobrar um navio para um determinado terminal. Se ele não passar, ele tem uma segunda chance. Se ele não passar na segunda chance, zerou tudo, ele vai ter que começar do zero. Vai ter que começar do zero. Começar do zero o curso. O processo seletivo. O processo seletivo, normalmente. O processo seletivo. Mas até interessante, porque geralmente, Oswaldinho, não se tem ali uma segunda chance. Perdeu, digamos assim, né? Em muitos locais. Mas aqui tem uma segunda chance. Pelo menos, eu acho que é importante, porque lógico. É muito... Cada manobra é uma manobra. Cada navio se comporta de um jeito. E às vezes o mesmo navio, e eu sou engenheiro naval, eu posso dizer isso de carteirinha, cada navio tem uma personalidade diferente. E em cada dia
tem um vento diferente, tem Não uma tem corrente rotina. diferente, tem Nunca ondas igual. diferentes, não tem rotina, não tem rotina. E o prático, ele trabalha sob tensão, porque você imagina, você falou no 366, né? Então, os práticos, para começarem a manobrar os 366, eles foram para o exterior fazer uma série de treinamentos. Alguns para os Estados Unidos, outros para a Polônia e outros gigantesco. para a França, para treinar. Então, para se preparar para fazer essa manobra. E também fizeram simulação aqui no tanque de prova numérico na USP, em São Paulo. Então, ok, estávamos preparados. E fizeram para fazer essa manobra e foi tudo bem, graças a Deus. Mas existe um preparo, existe um investimento muito grande nesse preparo. Então, o prático vive sob tensão, como eu disse, e vive em treinamento, porque você imagina um prático fazendo uma curva qualquer aqui, e o Porto de Santos é bem sinuoso, e aí ele dá 20 graus de leme a boreste, né, ou a bombordo, e aí o leme trava. Quando ele manda o leme, leme a meio, ou quebrar a guinada, e o leme não vem, o navio vai continuar a fazer a curva e vai colidir com um terminal, ou com um navio atracado, e não tem o que fazer. O prático pode minimizar esse acidente jogando os ferros, né, ou as âncoras, os rebocadores que estiverem ali pode puxar o navio, mas não vai conseguir parar o navio se isso acontecer, né? Porque o navio tem uma inércia gigantesca, né? Lembra, essa energia é igual à massa do navio, que é gigantesca, vezes a velocidade dele. E mesmo com uma velocidade muito baixa, que a velocidade máxima aqui no canal é 9 nós, a massa dele é gigantesca, então a energia dele é gigantesca. E o rebocador não consegue parar. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que o prático ele está aqui para evitar os acidentes evitáveis e minimizar as consequências dos inevitáveis, né? E é isso. Então, enfim, o prático tem que ser treinado para isso, ele tem que estar seguro. Os rebocadores mudam tem vários tipos de rebocadores e aos poucos eles vão cada vez ficando melhores, diferentes. Então ele tem que treinar os navios maiores, calando mais. Ele tem que treinar, não só ele também, mas os nossos operadores, os nossos marítimos, que são os que pilotam a lancha, e os marinheiros que estão ali para ajudar o prático na descida ou na subida, né, para o navio. Eles também são treinados para resgate de homem ao mar. As lanchas, elas mudam um pouco a tecnologia, mudam um pouco a sua característica, então tem que treinar com aquela lancha. E falando em investimento, lancha, segurança, né, a praticagem nesse momento está investindo bastante dinheiro, né, os práticos estão investindo bastante dinheiro na substituição de 5 lanchas de barra, dessas lanchas de prático, porque as nossas já tem um certo tempo, e a gente, de novo, a praticagem não pode falhar. Sim. Se a lancha falhar, a praticagem vai falhar. Se a lancha que se não tiver em condições perfeitas, a subida do prático ou a descida do prático, que é pior do que a subida, a descida é pior que a subida, ela torna-se mais arriscada, enfim. Então, de fato, você falou uma coisa, eu adoro trabalhar lá, eu estou há pouco tempo, né? Estou há 6 anos agora, mas assim, não tem um dia igual ao outro, e assim como os práticos, a gente está 24/7 lá, porque a qualquer momento alguém pode ligar por alguma razão. Mesmo chamado a qualquer momento, né? Exato. Mas é encantador, porque o resultado está ali, cada navio atracado, cada navio que sai com segurança, cada manobra bem sucedida, cada novidade que a gente recebe. Sim. Então, realmente é um trabalho... É o mesmo prático que faz a chegada de um navio e a saída de outro, por exemplo? Ou não? Então, depende. Essa sua pergunta, Oswaldinho, é excelente, né? E me permite colocar, então, uma coisa que é fundamental para nós e que está bem regulada na lei 14.813, né? Que é a escala de rodízio único. Isso hoje está numa lei, não estava há algum tempo, mas está numa lei. O que é essa escala de rodízio único? Então você tem o prático, ele vai seguindo uma ordem para atender o navio. Então, eu fiz uma manobra de entrada, aí a Rafaela vai e faz a próxima manobra, que é outra manobra de entrada, aí o Oswaldinho vai e faz uma manobra de saída, e o prático nunca sabe qual navio ele vai manobrar, nem para onde o navio vai, e nem o navio sabe quem será o prático. Não tem rotina. Não tem rotina. Então,
o prático tem que estar preparado para manobrar qualquer navio para qualquer terminal. Em qualquer horário. Em qualquer horário, sob as condições. Qualquer condições. Uma restrição só, né? Desde que seja aquelas condições que a autoridade marítima, o capitão dos portos, coloca como viáveis, né? Que tem certas condições, altura acima de 3 metros, então tem que fechar o porto. Ventos acima de 30 nós, tem que fechar o porto. Coisas assim, né? Alexandre, a gente ficaria aqui com o senhor o dia inteiro, que foi uma verdadeira aula. Agradecer. Muito obrigada, muito interessante. Até eu estava vendo ali a imagem da praia, só para fazer um último destaque, que a gente infelizmente está com o tempo terminando, mas vocês também investem muito em tecnologia, em eficiência, e tem uma estação ali que fornece não só imagens que nós também utilizamos aqui no JMix, mas muitas informações relevantes para todo mundo que precisa. Quero agradecer você, quero agradecer o Zé Rodrigues, que está aqui do nosso lado, que é um jornalista brilhante, acompanha desde da época do Estadão e viabilizou essa entrevista. Muito obrigada, boa semana. Eu que agradeço a oportunidade, boa semana para vocês também. Muito obrigado. Agora são 7 horas e 56 minutos. Vamos prestar serviço para a gente finalizar, Rafinha. Trânsito e Balsa. Aliás, vamos prestar bastante serviço, porque eu quero deixar um recado aqui. O pessoal da Prefeitura de Santos mandou para a gente um boletim pluviométrico que chama a atenção já o acumulado do mês de 145 milímetros, mas a gente tem uma intercorrência aqui no trânsito. Todas as pistas da Avenida Nossa Senhora de Fátima estão alagadas nesse momento. O ponto crítico é ali na confluência da Rua Ana Santos, e no sentido São Vicente Santos, os veículos pequenos têm a opção da faixa da esquerda para trânsito. Já no sentido oposto, está sendo feito um desvio junto ao viaduto Paulo Gomes Barbosa, ou seja, só ônibus passando nesse momento. E a gente sabe que desde ontem já está chovendo bastante. Trouxemos aqui o acumulado que chamou muita atenção de em apenas um dia chover 140 milímetros em Peruíbe, 120 em Guarujá e 110 em Bertioga. Trazendo aqui a atualização das estradas, a gente continua com muito trânsito na Anchieta, congestionamento do 16 ao 10, também na Imigrantes, congestionamento do 16 ao 14 e lentidão do 56 ao 47, todos sentido São Paulo. Em relação à travessia de balsas e barcas também, a gente vê aqui neste momento que Guarujá tem 20 minutos de espera na fila, 15 minutos de Santos, Barca, Santos Vicente Carvalho, tudo ok, mas tem boa notícia também para o nosso ouvinte, não é isso, Oswaldinho? É isso, Rafa. Fabiano Oliveira tá levando aqui o nosso kit da Start Azulim. Fabiano, você tem 2 dias, tá, para retirar, pode retirar até quarta-feira, dia 26, das 9h30 ao 12h50 aqui na Mix, Tolentino Filgueira 119, no 5º andar. A gente fica por aqui com mais uma edição de JMix, está de volta na manhã, terça-feira, às 6 horas da manhã. Beijo, Rafinha. Beijo, tchau, até amanhã. Você ouviu Jornal da Mix. Informação, prestação de serviços, entrevistas e os fatos que são notícia na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. Jornal da Mix.